Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. A dica de hoje é especial para professores e a gente vai conversar um pouquinho sobre como manter um aluno ou uma aluna de balé motivada o ano todo. Bora lá? Bora lá então! A gente sabe, né, que quando o ano começa, os bailarinos começam ali muito empolgados e tal, e depois, conforme vai passando ali alguns meses, né, essa empolgação começa a baixar, os bailarinos acabam ali, alguns deles faltando demais às aulas, às vezes não querendo participar de espetáculo, enfim, virando bailarinos e bailarinas turistas, né? E a gente, como professor, como dono de escola, a gente tem algumas interferências nesse processo, tá? Tem coisas que acontecem na vida de uma bailarina ou um bailarino que podem acontecer por coisas da vida pessoal mesmo, né? Às vezes muda de trabalho, troca o horário, o filho muda de horário da escola e tal. Mas muito dos motivos, assim, a maior parte dos motivos que faz uma bailarina adulta ou um bailarino adulto de desmotivar durante o ano é nossa responsabilidade. Tá? E a gente vai falar sobre isso hoje, para que isso não aconteça, ok? No seu ano. Eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2020, né? Ele vai pro ar acho que em fevereiro de 2020. Mas assim, a gente tá no começo do ano e tal, mas independente do momento que você estiver assistindo, eu tenho certeza que tudo que eu vou passar aqui vai poder te ajudar muito nesse processo, sim? Então vamos lá. Existem, na verdade, na minha visão, tá? Eu tive escola por 8 anos, eu tive escola por 10 anos, na verdade. Eu tive 2 anos, uma escola lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos. E depois, agora recentemente, eu tinha a Deleite Escola de Dança, que eu fiquei com ela durante 8 anos. E por vários motivos ali, eu achei melhor vendê-la, né, para eu realmente poder me dedicar aqui para o balé online. Então essa venda foi feita não faz nenhum ano. Mas eu fiquei durante 8 anos com a escola e eu sei muito bem do que eu vou falar aqui. Bom, da vivência que eu tive ali com escola de dança e sala de aula, tudo, eu detecto três pontos que a gente, como professor ou dono de escola, a gente pode ajudar para que o nosso aluno, nossa aluna se mantenha motivada e isso seja o motivo para ele continuar indo nas aulas e não desistindo da dança, não desistindo do balé, enfim. Bom, vamos lá. Primeiro motivo que faz um aluno começar a se desmotivar, tá? É o começo ali da desmotivação, aquela coisinha que fala, ai, não tô com muita vontade de ir na aula hoje. Quando começa a assinalar esse farolzinho, não tô com muita vontade, ixi, liga o sinal de alerta aí. Bom, a primeira questão que faz o aluno começar a se desmotivar é o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Pode ser a sala de aula, pode ser a própria escola, pode ser o grupo que a pessoa convive, tá? Mas alguma coisa naquele ambiente está desagradando os alunos ou o aluno em questão, tá? E aí ele começa a desmotivar. Então vamos supor, eu chego lá para minha aula de balé, eu faço aula toda segunda e quarta noite e a minha aula, por exemplo, é às 9 horas da noite, sim, das 9 às 10. Toda segunda e quarta eu tô lá. E de repente, né, tava tudo indo muito bem, tudo sempre muito agradável e tal, mas de repente a funcionária da secretaria inverteu. A que trabalhava à noite foi para de manhã e a da manhã foi para a noite. A da manhã, a secretária da manhã que foi para a noite, coitada, ela não conhece ninguém, sim? E aí ela fica lá meio que na dela, não sei o que tem. E eu, na hora que eu chego para minha aula, eu estava acostumada a ser muito bem recebida, né? Me chamavam pelo nome, enfim. E a secretária da manhã ainda não se habituou. Só isso já pode fazer com que eu não me sinta tão querida no ambiente. Mas a minha aula acontece dentro de sala, então eu tenho um pouquinho de maturidade e eu vou deixar a secretaria de lado e vou entrar para a sala. Quando eu entro na sala de aula, o professor está sempre dando os mesmos passos.
Sim? Ah, o professor não incentiva a gente, sabe? A gente erra, ele fala, ah, é assim mesmo. Ah, tem uma turma que eu faço aula lá, mas de um tempo para cá as meninas só reclamam. Tudo isso está relacionado ao ambiente. Como é que a gente resolve essa pachocha toda, sendo que muitas vezes a gente nem fica sabendo, né? A gente só sabe depois que a pessoa sai, aí você liga para perguntar por que ela saiu, aí ela fala, ai não, tava um clima muito chato dentro da sala de aula e tal, e você fala, como assim, né? Então, primeira coisa, o que começa a fazer o aluno ficar desmotivado é o ambiente. Então, eu sabendo disso, eu vou rodar uma pesquisa com os meus alunos. E eu vou rodar essa pesquisa não quando as coisas estão ruins. Eu vou rodar periodicamente. Por exemplo, a cada 6 meses eu rodo uma pesquisa. Para eu realmente conseguir triar. O que vai ter nessa pesquisa? Eu posso perguntar para o aluno, por que você escolheu a minha escola para fazer aula? Sim? Aí você pode colocar umas opções, porque por conta do valor, por conta da facilidade de horário, facilidade de localização, enfim. E ali você já vai triando o que é que está fazendo ele chegar ali, ok? E querer se manter ali. E aí você vai fazendo a pesquisa. Então você perguntou aqui sobre a escola, aqui você vai perguntar sobre a aula. Então aqui informações sobre a escola, aqui sobre a aula, o que ele mais gosta na aula dele. Tá? E aí deixa ele descrever, se não for um fluxo muito grande de aluno, deixa ele descrever, porque quando o aluno escreve o que ele pensa, você consegue entender melhor o que acontece dentro da sala de aula, tá? E aí você pode perguntar o que ele gostaria, né, que sugestão ele daria para melhorar. Aqui você já pode ter algumas sacadas do que você pode fazer para melhorar o ambiente desse aluno, tá? Mari, eu não sou a dona da escola, eu sou a professora. Beleza, manda esse vídeo para ela também, tá? Mas você como professora, você pode conversar com a dona da escola e você rodar uma pesquisa sobre a sua aula, entende? Então você vai tirar essa parte aqui e você vai rodar uma pesquisa sobre a sua aula e você vai falar para os seus alunos, olha, eu vou pedir para vocês hoje 5 minutinhos do final da aula para vocês preencherem para mim uma pesquisa sobre a aula, tá? É uma pesquisa para mim mesmo. O que vocês acham que eu poderia melhorar na aula? O que eu faço que vocês mais gostam? Sim? Aí você vai conhecer como professora, você vai conhecer na sua aula o que você pode fazer para deixar o ambiente mais agradável na sua aula. Sim? Beleza, basicão, super tranquilo. E uma coisa importante, essa pesquisa a gente faz com os alunos. Cadê aqui? Alunos, tá? Então, é uma turma de balé adulto, por exemplo, turmas adultas. Mari, posso rodar essa pesquisa com os pais? Pode, né? Pai de baby, por exemplo? Pode. Agora, vai ser difícil você saber responder, eles saberem responder isso aqui, ó, sobre a aula. Sim, aí vale a pena você assistir um pouquinho da aula dos babies que está acontecendo ali na escola para você conseguir triar se as crianças estão gostando ou não. Um sinal de que está tendo problema é quando as crianças começam a sair da sala e não querer voltar. Isso é um sinal de que está tendo problema. Alguma coisa não está se adaptando ali dentro, tá? Então, observe bastante isso, principalmente se você for professora. Observe o que fez a aluna sair, né? Toda vez que a fulaninha está na sala, ela quer sair. Será que a fulaninha está de boa com ela ali ou será que está? Entende? Então, é algo para a gente triar ali. Mas beleza, esse é o primeiro ponto. Isso daqui é só um sinal de fumaça. Quando o aluno começa a faltar, a falar que ele não está muito afim de ir e tal, ele vai começar a faltar um dia e 3, depois falta outro. Sim, aí ele começa a não ficar tão frequente nas aulas. Aí pode ser um sinal de fumaça de que o ambiente ali não está legal. Um outro ponto que eu colocaria aqui como segundo ponto que desmotiva o aluno. Um segundo ponto que faz ele ficar desmotivado é ele não ver a evolução. Ou seja, o seu aluno precisa ver a evolução que ele está tendo. Quando a gente, como aluno, não vê evolução, eu vou lá toda segunda e quarta, me mato, minha pirueta não sai. Minha perna não sobe, minha abertura não zera,
eu pareço uma torta desengonçada na frente do espelho. Quando ele não vê evolução, ele começa a desmotivar. E aí, eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade. Cuidado, porque às vezes você pode olhar como professora e falar assim, não, a minha bailarina, ela evolui. Eu não duvido disso, não duvido mesmo. Eu tenho certeza que ela evolui. O problema é, se você tem uma bailarina adulta, eu tenho certeza que ela não vê a evolução. A questão aqui não é fazê-la evoluir ou não. Isso daí não tenho nem que falar, né? A gente, como professora, eu tenho a obrigação de fazer meu aluno evoluir. Mas o problema é que bailarinas e bailarinos adultos não conseguem ver a evolução. Eles olham para eles no espelho e as poucas coisas que eles conseguem ver de boa, eles deixam de lado e reforçam as coisas ruins. Então, eu preciso mostrar para o aluno que ele está tendo evolução. Como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. Eu anotei aqui algumas ideias para te passar. Bom, primeiro ponto. Você vai ver no que você quer mostrar a evolução. Por exemplo, vamos supor que uma coisa que eu acho até bacana de fazer, tá? Fica aí a sugestão. Então vamos lá, gente, ó. Nós estamos começando o ano agora, né? Nossas aulas estão voltando e aí, ó, eu criei algumas metas pra gente esse ano. Então, ó, tá aqui. E vai lá e põe no mural da sala, sei lá. Cola todo dia que eles têm aula, cola lá na frente do espelho, terminou a aula, tira. Mas pra eles verem. E aí você vai colocar lá. Meta, por exemplo, pra fevereiro. Nossa meta pra fevereiro é melhorar a flexibilidade. Meta para março. Tô chutando, tá? E você elabora aí como você acha melhor. Nossa meta para março é melhorar giro. Meta para abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Meta para abril é melhorar o nosso adágio. E aí você vai até dezembro. Sim? Cada mês tem um foco. A gente vai fazer aula de balé normalmente, toda aula eu vou dar giro, toda aula eu vou dar adágio, toda aula eu vou dar trabalho de flexibilidade, mas fevereiro a gente vai fazer um treino específico para isso. Então em fevereiro a gente vai, nos 5 minutos finais da aula, sim? A gente vai terminar nossa aula 5 minutos antes e a gente vai aplicar um treino de flexibilidade. E aí, se você não souber fazer isso, tem o T8S, tá? Que é um treinamento que eu tenho que é pago, mas que você consegue, com esse treinamento, reproduzi-lo e aplicar aí na sua aula, na sua escola. Só peço, né, claro, que você dê os créditos, por favor. Sim, ó, em fevereiro a gente vai aplicar o T8S da Mari. Eu não vou brigar de você falar que vai aplicar o meu T8S na sua sala, desde que você me dê os créditos disso, né? É justo, eu acho. Mas beleza, mas não tá com matrículas abertas agora. Se você quiser saber mais sobre o T8S, manda um e-mail, põe mensagem aí, a gente vai conversando. Mas beleza, aí eu vou lá e aplico. Não, Mari, eu sei quais os exercícios que tem que fazer para zerar o espacate, por exemplo. Então eu vou aplicar com eles 5 minutos por dia, no final de cada aula, e vou mostrar para eles uma foto do antes, dia 1º de fevereiro, a primeira aula que eles tiveram, e uma foto no final de fevereiro. Com isso, eu consigo obrigar o meu aluno a ver a evolução. E eu me obrigo a fazer ele ter evolução. Sim, porque senão não tem como. Se eu faço um negócio desse, eu tenho que me virar como professora para fazer ele ter evolução, tá? E assim, fique atenta. Evolução não significa zerar a abertura, por exemplo. Mas significa o depois ser melhor do que o antes. Cuidado, também não vou forçar meu aluno para ele zerar a abertura e causar uma lesão nele, porque eu quero mostrar a evolução. Não. Aplicando lá os exercícios belezinha, bonitinho, ele vai ter melhora. É essa melhora que eu preciso mostrar para ele. Mesmo porque se eu chego para esse aluno e mostro que antes ele não estava zerado e agora ele está zerado, ele vai achar que todos os outros é fácil assim. Sendo que esse aqui ele tinha mais facilidade porque ele tem uma genética melhor. Sim? Então cuidado, não force a barra, deixa as coisas acontecerem. A gente trabalha com o nosso aluno para que as coisas aconteçam, mas ele precisa entender que tudo é um processo também, tá? Beleza. Lá em março, tá, agora a gente terminou esse. Aí, se quiser, sei lá, criar premiação, aí você vai ver o que você quer fazer,
tá? Mas, aí chegou lá em março, então aqui a gente vai aplicar nos 5 minutos finais da aula um treino específico para giro. Um treino específico para adágio. Sim, e vou comparando sempre o antes e depois. Com isso, eu mostro a evolução do meu aluno. A minha aula de balé adulto passa a ser não só uma aula de balé adulto, né? De que todo dia tem Tandi, todo dia tem GT, mas não. Todo mês tem uma coisa diferente acontecendo. Todo mês eu tenho praticamente um desafio diferente acontecendo na minha turma. Sim? E se isso for levado de uma forma muito saudável, a gente consegue envolver todos os alunos, todos eles têm melhoras absurdas e eu consigo manter esses alunos motivados durante todo o ano. Sim? Tem um ambiente agradável, tem motivação acontecendo na minha aula, não tem por que esse aluno não se sentir motivado para estar ali, ok? Aí a gente vai entrar no terceiro ponto. Vou escrever de verde, mas já me falaram que o meu verde não aparece muito, né? Então vamos escrever de preto de novo. Comprar umas cores, um pink, quero um pink agora. Vamos lá. Terceiro ponto que faz o meu aluno querer desmotivar, querer parar. Então ele está indo nas aulas, ele tem um ambiente super agradável, ele consegue se comunicar bem com a turma, é uma turma agradável que você faz aula, dá risada, né? Enfim, aquele clima leve, né? Afinal de contas é balé adulto e balé adulto a gente precisa desse tipo de ambiente para se tornar saudável, sim? Beleza, ele tá vendo que ele tá tendo evolução, ele vê ali que a evolução acontece quando a gente trabalha, ele tá envolvido. Mas chega uma hora que ele sente falta de mostrar. Ele sente falta de mostrar a evolução que ele tá tendo. O que eu quero dizer com isso? Pense comigo. Bailarinas e bailarinos fazem aula para dançar muito bem. Eles fazem aula para dançar, independente se é adulto, independente se é criança. A partir do momento que eles fazem aula para dançar, eles precisam de um negócio chamado, independente de criança ou adulto, palco. Bailarina, olha, professora, professor que estiver aí me ouvindo, um segredo, bailarinas e bailarinos que estiverem ouvindo, fecha o ouvido, mas bailarinas e bailarinos sem palco enlouquecem, sim, viram seres que não conseguem mais nem raciocinar direito, vai por mim, por que eu falo isso? Quando você não oferece palco para os seus bailarinos, e eu já vou explicar o que é palco. Palco não é o que você está pensando, aquele chão com plateia, com luz, não é isso, com coxia, não é isso que eu estou falando, tá? Mas, quando eu não ofereço isso aqui, a oportunidade dele mostrar, dele dançar, ou seja, ele ter um palco para fazer isso, o bailarino ele se vê trabalhando. Já fevereiro, flexibilidade, março é giro, abril é adágio, maio não sei o que, junho não sei o que, para dançar só em dezembro. Ele fala, não, em outubro eu pego firme, que aí eu danço em dezembro. Porque cansa, é muito tempo se matando para esperar até o final do ano. E aí ele começa a questionar se ele gosta mesmo de dança, de balé. Aí ele começa, será que eu gosto mesmo disso? Porque assim, eu não gosto de ir lá ficar treinando no giro. Adágio eu até curto, mas assim, flexibilidade, é muita dor pra mim. Ele tá sofrendo e ele não tá tendo retorno daquilo. E o palco é o retorno por todo esse sofrimento, por toda essa dedicação que ele está tendo. Então, eu preciso, como professora, como dona de escola, como, enfim, responsável por aquele aluno ali dentro, eu tenho a obrigação de oferecer palco para esse aluno. Mari, mas na minha escola, eles dançam uma vez no final do ano, todos eles participam no final do ano. É pouco. É isso, são 11 meses para dançar no 12º, é pouco.
Ai, Mari, mas aí eu não tenho como, né? Fazer, ai, tudo bem, 2 espetáculos no ano até consigo, um no meio e outro no final. É pouco. Quanto mais palco eu der para o meu bailarino, vamos lá. Quanto mais palco eu der para o meu bailarino, mais ele vai querer evolução. Quanto mais ele quiser evolução, mais ele vai se envolver com o meu trabalho, com a escola, com tudo mais eu mantenho esse aluno motivado durante o ano na minha escola. Não só na minha escola, na dança, né? Sim. Então, eu preciso ter isso. Então, como é que eu posso oferecer palco para o meu bailarino? Não tenho como fazer mais de 2 espetáculos no ano. Eu também nunca fiz, sim. Mas eu oferecia praticamente todo mês palco para os meus bailarinos. Como? Anota aí. Bora lá, que agora é a hora das sugestões. Bom, tem várias maneiras para a gente fazer isso. A primeira são espetáculos, né? Então, você pode ter lá espetáculos, vou colocar aqui no palco, vai. Então você pode ter lá o espetáculo de final de ano e você pode ter um espetáculo no meio do ano, sim? Então normalmente final de ano é o espetáculo, né, que tem a história, que tem os personagens e não sei o quê. No meio do ano você pode fazer uma gala, você pode fazer um divertissement, você pode fazer, sei lá, alguma mostra de coreografias que não necessariamente elas contem uma história. Então, assim, eu acho muito legal ter um espetáculo com história, porque isso eu consigo envolver todo o meu elenco, toda a minha escola, né? Então, a gente vai dançar esse ano, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Então, no Chapeuzinho Vermelho tem o Lobo Mau, tem a vovozinha, tem sei lá o quê. E aí, cada parte do meu elenco se sente incluído mesmo nesse processo. Ok? Quando eu tenho uma história em comum. Qualquer dia, se você quiser, coloca aí embaixo. #espetáculo. Que a gente conversa bastante sobre espetáculo, tá? Foram bastante esses anos. Beleza. Aí, no meio do ano, eu posso ter, de repente, uma gala ou um divertissement, enfim. É um espetáculo em que não tem história. Então, cada coreografia tem seu enredo isolado. Então, a turma do balé adulto pode ser que eles dancem uma coreografia para retratar o amor maternal. Sim? A turma do baby pode dançar uma coreografia que é a Joaninha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim? Por quê? Porque cada coreografia tem o seu próprio enredo, tá? Então, isso pode ser a gala. É muito legal fazer isso, porque você consegue usar essas coreografias o ano todo. Diferente de eu ter um espetáculo aqui, em que eu preciso de cenário, eu preciso de figurinos, né, que tem uma relação direta com aquilo, um elenco depende do outro para a história acontecer. Aqui não, eu posso pegar a Joaninha e levar ela para uma competição X. Eu posso pegar o balé adulto e levar para uma mostra Y ou para uma competição Y, tá? Então eu consigo usar as coreografias de forma isolada na gala. Tem pessoas que fazem esse processo contrário, só para colocar aqui, mas se você quiser eu falo bastante sobre isso depois. As pessoas acabam montando o que vai para a competição e depois junta tudo isso numa gala. E tem pessoas que montam a gala para depois mandar tudo isso para a competição. Tá? É opcional, tem suas vantagens e desvantagens em cada um dos casos, mas a gente fala disso depois. Beleza, Mari, eu já consigo fazer isso. 2 espetáculos no ano, papapá, beleza. Agora, como é que eu posso fazer esses bailarinos dançarem mais? Tem as competições. Nossa, tudo isso eu já sabia. Calma que você vai ouvir até o final. Competições. Né? E aí eu vou lá, pago a inscrição, né? Normalmente as competições são pagas, pago a inscrição, né? O bailarino paga a sua própria inscrição para ele ir lá dançar e tal. E aí entra outra coisa, aí eu tenho que fazer um trabalho de mindset nesses bailarinos para o negócio não virar o contrário. Por quê? Vai lá, faz as aulas, treina, não sei o que, vai para a competição, perde. Sim, pode perder sim. Sim, a gente vai perder sim, a gente vai ganhar, mas vai perder também. E o aluno precisa entender isso.
Pra gente ganhar uma competição, tem muitas coisas envolvidas e nem sempre é só responsabilidade do aluno, não é só evolução. Mas qualquer dia a gente pode conversar sobre isso, tá? Beleza, não, ok, entendi, vou preparar esse aluno para ele entender que é só uma participação, que a gente quer realmente entender como é que funciona esse mundo de competição e tal, nananã. Beleza, vou lá, pago uma vez, participo, ótimo, beleza, já teve essa experiência, ok? Terceira maneira que eu posso fazer esse bailarino dançar são as mostras. Mostras. O que são as mostras? É como se fosse uma competição, mas a gente não tem a competição. Sim, as pessoas vão para lá e mostram a sua coreografia e não tem seleção de quem tá em primeiro, quem tá em segundo, não tem nada disso. Sim, é um encontro como se fosse uma gala com escolas participando de vários lugares. Também é pago, sim, mas não é caráter competitivo, tá? É bem legal levar balé adulto em mostras, sim, porque na competição é um pouco desleal. Às vezes ela tem 30 anos, começou a dançar faz um ano e vai competir com uma menina de 40 anos que dança há 20, né? Ela vai se estrepar ali, provavelmente, um ano de balé contra 20 anos. Né? Então, a balé adulto é bem legal a gente levar para amostra. Ah, quer levar para uma competição? Legal, eu acho legal, tá? Para a pessoa entender como funciona, mas o mindset dela tem que estar muito bom. Show? Beleza. Outra maneira, sem a gente ter que investir financeiramente, agora começou a ficar interessante, né? Sem a gente ter que investir financeiramente, a gente pode ter o que eu chamo de espetáculos intimistas ou espetáculos, vou colocar aqui, show de talentos, mas não use esse nome, que esse nome acho que é da Globo. Nosso era Talentos Deleite, eu chamava esse aqui, Talentos Deleite. Aí você põe Talentos no nome da sua escola, sim? Como que funciona? Espetáculo intimista. É um espetáculo que você produz dentro da sua escola. Olha que tudo. Então eu monto coreografias ali com as bailarinas da escola, tal. Pode ser todas, ou pode ser quem deseja participar, ou pode ser só grupos mais adultos a partir de 14 anos, por exemplo, tá? Eu fazia muito com a partir de 14 anos. E aí você monta um mini espetáculo de 40 minutos, onde você apresenta dentro da sala de aula da sua escola. Então eles vendem os ingressos lá, o próprio dinheiro pode ir para o grupo ou pode ir para a sua escola, aí vai da questão administrativa, tá? E aí põe cadeira na sala, em volta da sala, e aí assiste o espetáculo dentro da sala de aula. Sim, dá para fazer várias coisas. Olha, a gente fazia muitos espetáculos intimistas e eram espetáculos realmente bem interessantes. Se você quiser que eu fale mais sobre intimista, coloca hashtag intimista, tá bom? E aí, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar oferecendo a oportunidade do meu bailarino dançar. Mari, mas não é palco, mas ele está dançando para uma plateia. É isso que o meu bailarino precisa. E mais, é muito mais fácil o meu bailarino, a minha bailarina, dançar num espetáculo que tem uma história, que tem uma gala, enfim, que ele está no palco a alguns metros da plateia, do que ele dançar num espetáculo intimista. Por quê? No intimista, ele está assim, ó, cara a cara com a plateia. E aí, bate aquele frio na barriga e fala, meu Deus do céu, tá muito perto. E aí, um bailarino que dança espetáculo intimista, ele dança em qualquer outra coisa nessa vida. Pergunta como eu sei. Sim? Então é uma ótima maneira de fazer o meu bailarino evoluir e fazer ele perceber essa evolução. A gente também tem o espetáculo Show de Talentos aí, né? Talentos alguma coisa, você pode colocar o nome, eu chamava de Talentos Deleite, que é onde os próprios bailarinos criam suas próprias coreografias, tá? Aí tem uma estrutura totalmente diferente, tem uma pegada totalmente diferente. Cuidado, você ir lá e só falar para cada um criar a sua coreografia, depois juntar tudo e pôr para apresentar,
pode ser que seja um fracasso isso. Porque seus alunos não têm formação em concepção coreográfica, né? Não tem a noção ali do que é montar uma coreografia e pode ser que seja um fiasco. Então, para fazer isso, tem algumas orientações importantes. Qualquer coisa, coloca aí, #talentos, tá? O que eu preciso pensar? Eu vou ter que criar uma estruturação para explicar o que é concepção coreográfica para esses alunos terem realmente condições de montar coreografias que sejam atraentes, tá? Mas é uma oportunidade também. Outra coisa que a gente pode fazer num caráter menor, vamos dizer assim, que você só tem uma turma com poucos alunos ali e tal, e que você queria pegar essa turma e fazer com que essa turma dançasse mais, tivesse mais palco. E aí eu não tenho como ainda, de repente, com essa turma montar um espetáculo e tal. Você consegue fazer apresentações isoladas. Vou ter que parar de dar dica porque agora acabou a louça. Apresentações isoladas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é muito provável que tenha instituições de caridade aí na sua cidade. Sim, uma PAI. Pode ser que tenha uma PAI. Pode ser que tenha uma casa de repouso que cuide de idosos. Sim? Então aqui eu posso, além de ajudar o meu bailarino, eu posso ajudar esses locais, levando para lá a apresentação de uma coreografia. Sim? Então aqui eu vou colocar como... Vou escrever ONG, tá? Você pode se vincular a esses lugares para fazer uma apresentação no mês, uma apresentação a cada 2, 3 meses. Então, ó, esse mês a gente vai dançar na PAI aqui da cidade, mês que vem a gente vai dançar no centro de idosos XYZ, no outro a gente vai fazer um trabalho diferente num hospital, enfim, tá? Dá para fazer um monte de coisas em que os bailarinos vão se sentir motivados a estarem buscando a evolução para estarem participando dessas coisas, tá? Uma outra maneira também de apresentação isolada é dentro mesmo ali da... Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Dentro mesmo ali da escola, você criar alguns eventos. Por exemplo, sei lá, Dia das Mães, vai ter o Dia das Mães, a turma do balé adulto vai vir fazer uma apresentação. Olha a sacada agora que eu acabei de ter. Dia das Mães, né? A gente sempre coloca os babyzinhos para dançar para as mães, né? Mas olha só que interessante, tô tendo a ideia agora. Vamos lá. Olha que interessante, se eu faço uma coreografia que dança os babyzinhos e depois entra o balé adulto dançando em homenagem às mães e tal... E essas mães que normalmente têm aquele fundinho assim de vontade de fazer balé, vê outras mulheres adultas dançando balé. Olha que divulgação excelente! Além de eu fazer minhas bailarinas terem palco, eu ainda incentivo as mães dos alunos do Baby a quererem fazer balé adulto. Olha que coisa! Sim, tem muitas possibilidades, tá? Eu posso fazer esses tipos de evento, eu posso levar minhas bailarinas para dançarem numa praça pública, sim, e aí eu levo acesso à dança a outras pessoas. O que eu acho mais fantástico disso aqui é que se a gente sai disso aqui, ó, vamos lá, minha opinião pessoal, ok? Se você sai disso aqui, isso aqui é legal, espetáculo da escola, porque você vai divulgar a sua escola, é importante os pais saberem onde é que eles estão colocando o dinheiro deles, sim? Então isso aqui é muito importante, isso aqui tem que ter, tá? Agora, isso aqui é legal, mas tem que avaliar o custo-benefício e aí entra a questão da idade, sim? Adulto, vai ser muito difícil eu conseguir realmente, sabe? Às vezes o investimento para isso vale muito mais a pena a gente investir nisso, investir nisso. A galera do adulto vai se sentir muito mais realizada tendo contato mesmo com esse tipo de público e esse tipo de retorno emocional do que se eu levo ela para uma competição onde dificilmente ela vai conseguir pegar a premiação porque a competição é desleal ali, não é por tempo de experiência em dança, sim? Não estou dizendo que não tem que levar. Eu acho que toda bailarina adulta deveria experimentar uma vez uma competição para entender o que é,
mas o mindset dela tem que estar bom. A partir do momento que ela entende que isso aqui talvez não seja nesse momento o melhor caminho ali para ela, e entende que existe um leque de opções que vai trazer muito mais calor para a alma, eu acho que vai fazer muito mais sentido. Sim, com isso eu consigo manter o meu aluno motivado o ano todo e haja perna para fazer tudo isso. Agora eu acho que ficou mais claro por que é que eu vendi minha escola, né? Tava difícil eu conseguir dar andamento em tudo isso, tá? E aí eu precisei realmente fazer a minha escolha. Tá? Minha escolha é estar aqui compartilhando com você o que eu fiz que deu certo para mim. Sim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal do YouTube, que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, lista VIP, enfim, a gente está em vários lugares. E eu te vejo na próxima dica. Até mais! Várias sacadas legais. Os professores devem estar tudo de cabelo em pé agora, né? Eu acho que... Vamos fazer aquilo. Eu acho que aí você acaba ficando com um monte de opção, né? E a melhor maneira é passar num papel mesmo. Passar num papel, levar para quem cuida disso, que normalmente não é o professor, né? É o diretor da escola, para realmente poder discutir sobre. E aí ver quais são as opções que mais fazem sentido naquele momento para aquela turma, porque às vezes eu posso ter uma turma que tipo, crianças, para eu motivar a criança. Às vezes não vai ser, essas apresentações isoladas na ONG, entende? Para a criança pode ser que a minha maior motivação seja levar elas para a competição e mostra. Sim. Só que isso exige custo. Sim. Isso exige um papo com os pais, para ver se realmente dá para pagar. Ou fazer um levantamento de verba para esse grupo para conseguir fazer essas atividades. Alinhar objetivos, né? Do bailarino, da escola e do professor. Os pais,